Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a projeção do mercado da taxa Selic após a reunião do Copom. O que aconteceu para que o mercado começasse a rever as suas projeções. E falaremos também a respeito da expectativa da inflação para você entender por que nós estamos na oportunidade da década da renda fixa no Brasil. Eu venho falando que esse ano vai ser o melhor ano e as taxas do Tesouro estão batendo recorde atrás de recorde. Se você quer saber mais, assiste esse vídeo de hoje. Vamos lá, vamos começar falando aqui então das expectativas de inflação desse consulta do Boletim Focus do Banco Central, que foi feita na última segunda-feira e que eu já detalhei aqui numa live específica para você. Se você quiser ver aqui, está aqui no alto. 1 hora de live explicando todo esse contexto macroeconômico para você. Mas sintetizando, o que acontece? As expectativas de inflação no Brasil estão subindo. A inflação para esse ano 2023 já está girando em 5,74, sendo que a meta de inflação é 3,25, com a possibilidade de chegar no teto, que é 4,75. Então estamos falando do mercado projetando a inflação já 1 ponto percentual acima dessa meta. E mais do que isso, para 2024, que o teto da meta é 4,5, nós já estamos aumentando pela segunda semana seguida, já está em 3,90. E você vai ver o que o Banco Central falou sobre esta projeção. Só que antes, é bom que você entenda que o mercado vive de expectativas. E o mercado estressou com essa declaração aqui recente. Lula sugere debater bobagem da autonomia do Banco Central após mandato do cidadão Campos Neto. Por que o mercado estressa em relação a isso? Porque o mercado entende que a autonomia do Banco Central é um dos pilares importantíssimos do ponto de vista de controle da inflação, porque essa autonomia garante ao Banco Central determinadas atitudes que provavelmente não seriam realizadas quando não tivesse essa economia. E aí, essa projeção que foi feita na segunda, pode ser que na próxima segunda nós já tenhamos projeção de inflação ainda mais alto, tanto para 23 quanto para 24. Então veja aí, esse é o cenário de inflação que você tem aí do Banco Central, que eu te mostrei há pouco tempo. Repara a linha azul, veja como ela dá um salto espetacular aí de novembro para frente. Foi logo depois das eleições em que houveram declarações aí a respeito então da inflação ser um pouco mais alta. E olha aí da cor verde, o que fez? Olha essa seta para você entender. Fez a expectativa subir muito rapidamente a partir de novembro e até agora, que é o mês de fevereiro. Só que não foi, então, só 2023. Na cor vermelha, você tem 2024 e na amarela, 2025. Olha aí o que aconteceu nos dois também. Subindo muito rapidamente essa projeção de inflação. Porque a inflação é um detalhe. Depois que ela aparece, para ela ir embora é muito complicado. Então o combate à inflação tem que ser até que realmente ela tenha voltado e estabilizado, ancorado, que é o que o mercado chama. Então para você, inflação 23 e 24 continua subindo de acordo com as expectativas de mercado. Mas vamos entender então o que o Banco Central falou por meio então do Copom em relação aí à manutenção da taxa Selic em 13,25. E depois nós vamos falar aqui para você a respeito do que os grandes bancos estão projetando. Só que eu quero te dizer aqui que nós temos uma área específica aqui no nosso canal, que é o Clube de Membros, que lá eu trago sempre as melhores taxas e os melhores preços de todos os títulos, para você não comprar achando que está fazendo um ótimo negócio e depois se arrepender. Se você quiser entrar, o link está aqui no alto e olha, é muito barato. São apenas R$ 8 por mês e você já tem lá mais de 20 vídeos exclusivos e análise, inclusive o mês de janeiro que acabou agora. Então vá lá para você entender um pouco melhor. Tá aí para você. Qual é a análise então do Copom em relação ao ambiente externo, a macroeconomia internacional? E eu dou aí um destaque. Ele fala que mantém-se adverso e volátil. Anota aí,
Adverso é nada negativo na avaliação do Copom. E volátil é que as oscilações podem ser bem grandes. E ele traz 3 principais elementos para esse tipo de análise. Primeiro que ele fala, perspectivas de crescimento global abaixo do potencial. Eu tenho dito para você que uma recessão mundial se aproxima e o Copom não vai escrever essa palavra, recessão, mas ele fala então de crescimento global abaixo do potencial. Em breve não vai falar nem mais de crescimento. Aguarde aí. Segundo ponto, alta volatilidade nos ativos financeiros. Realmente, se o mercado está instável, o crescimento está reduzindo, até que a ficha caia, o mercado fica oscilando, principalmente na renda variável, até que realmente entenda que nós estamos no ciclo da renda fixa. E o terceiro motivo, ambiente inflacionário ainda pressionado. Veja, o Copom está falando do externo, não é nem o nosso interno. Então a tendência é de inflação subindo e no externo ainda não está controlado. Então vai entendendo aí que cenário é esse. Mas ele diz o seguinte, que a política monetária nos países avançados estão caminhando para as taxas mais restritivas. Ou seja, a taxa então de juros em cada um dos países está subindo para controlar então a inflação. A tradução é clara a esse respeito. E aí ele complementa. E isso traz então uma maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais que requerem mais cuidados. Fundamentos fiscais. O Copom tocou nesse ponto por diversas vezes nesse comunicado a respeito da taxa Selic. O que ele está dizendo para você é o seguinte, não adianta eu, como Banco Central, ficar aumentando a taxa de juros se os gastos ficarem aumentando, injeção de dinheiro na economia. É como tentar aí cuidar de um problema que nunca vai cessar. É o famoso enxugar o gelo. Então veja que é essa preocupação aí em relação ao ambiente externo. Aumento da taxa de juros nos países desenvolvidos pode pressionar ainda mais aqui se não tivermos um equilíbrio fiscal. Muito bem, dito a parte externa, vamos trazer a análise do Copom para a parte interna, em particular o PIB e a inflação. E aí ele traz que a divulgação do PIB apontou um ritmo de crescimento mais moderado no terceiro trimestre. Veja, ainda não temos o quarto trimestre fechado para ter uma maior compreensão, mas o Copom já está alertando que o crescimento foi mais reduzido, foi mais contido, meio que dando aquele alerta. O gato subiu no telhado. Eu acho que você conhece essa história do gato no telhado, quando você tem que dar uma notícia ruim para alguém. E aí ele complementa, o conjunto dos indicadores mais recentes corrobora o cenário de desaceleração esperado pelo Copom. Nós temos falado sobre isso muito aqui no canal. E aí ele diz, apesar da queda recente, especialmente em itens voláteis e afetados por medidas tributárias, a inflação ao consumidor continua elevada. Entenda o que ele quer dizer. O IPCA continua alto, mesmo considerando aquelas medidas tributárias do ICMS que tivemos. Em outras palavras, a retirada então do ICMS e então a queda do preço da gasolina, ele está alertando que, mesmo acontecendo isso, a inflação continua alta. E agora o ICMS vai voltar daqui a um mês, então vai pressionar ainda mais a inflação. E ele vem dando esses alertas aqui para o mercado. E eu vou tentando traduzir para você. E se você puder, dá aquele super like, porque ajuda e ajuda muito aqui. Comunicado do Copom, então, para os cenários de inflação. E ele traça sempre 2 cenários. Um cenário com a tendência de alta da inflação e um cenário com tendência de queda. Eu vou explicar os 2 cenários, mas eu já quero saber em qual cenário você está acreditando. Vamos lá, cenário inflacionário. Ele diz que há uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Em outras palavras, nós teremos inflação nos países desenvolvidos por um período maior de tempo. Volto a dizer, a inflação não acaba rápido depois que ela chega no nível muito elevado. Basta você olhar aqui no Brasil há quanto tempo essa inflação está alta. Então você já vai entendendo. O segundo item eu dei um destaque. Elevada incerteza sobre o arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais. Segundo momento que o Copom tocou sobre a preocupação com o arcabouço fiscal, a relação aí de receitas e despesas. Como é que o governo vai trazer esse controle e qual vai ser o nível de estímulo fiscal adicional? Olha a importância disso. E o terceiro ponto
é o hiato do produto cada vez mais estreito, que dificulta, então, um crescimento real do Brasil, do PIB brasileiro em 2023. O cenário, então, desinflacionário, ele diz que no mercado internacional as commodities estão em quedas. Então, se está em queda, o que nós temos visto? O dólar se desvalorizando. Essa é a realidade. Ou, em outras palavras, o real se valorizando. Aumento da desaceleração da atividade econômica. Eu insisto nesse ponto. O mundo entrará em recessão em 2023. E aí, não vai ser mais desaceleração, será recessão. E o último item, manutenção dos cortes dos impostos para 2023. Então tá aí para você entender um pouco melhor esses dois cenários. Qual deles você acredita? Eu, particularmente, acredito no primeiro. A questão inflacionária vai ser mais persistente no Brasil. E vou te mostrar por quê a partir de agora para você entender. Só que antes de falar aqui da projeção de cada um dos bancos, você sabia que nós temos dois cursos que explicam em detalhes para você como investir na renda fixa? E tem um detalhe, curso é vitalício, você paga uma única vez, assiste quantas vezes e quando quiser. Além disso, a atualização dele é gratuita para você. Você parcela em 12 vezes e tem um grupo exclusivo no Telegram que eu respondo as dúvidas mesmo depois de você ter concluído o curso. Quer participar? Tá aqui no alto. www.vininvest.com.br. Aproveita porque você vai ficar preparado para esse momento da crise. Vamos lá. Quando vai então chegar aí esse momento então? Aliás, esse título tá até errado. O que eu quero trazer para você aqui agora é sobre a Selic. Qual é a projeção do BTG Pactual? Um gigante branco de investimentos aqui no Brasil. Na realidade, o maior banco de investimento. E qual foi a análise do Banco Pactual, BTG Pactual? Que a Selic vai estar estável ao longo de 2023. Então veja, entrou no radar deles uma Selic mais estável. Veja que ele ainda complementa dizendo que o Copom foi mais hawkish. Mais hawkish é quando você então fica mais duro, mais preocupado com a questão monetária, dizendo que pode inclusive aumentar a taxa Selic. E ele diz que há uma preocupação com a desancoragem em 2020, 2025 e 2026. Em outras palavras, o Copom está preocupado já com a inflação para daqui a 2, 3 anos. Por quê? Já está dando como entregue que a inflação em 2023 já era, não tem mais controle. Inclusive, no comunicado, o Copom fala que a visão deles são 6 trimestres para frente. 6 trimestres para frente é no meio de 2024. E você já viu como estão subindo, então, aí as taxas. E ele diz um destaque importante. Se preciso, o Copom reabrirá o ciclo de alta. É o maior banco de investimento trazendo informação para você. Vamos falar de outros dois bancos. O Banco Original e também a XP. Banco Original. Comunicado foi bem feito e com tom mais duro. O que ele está querendo dizer a esse respeito? O Banco Central não recuou. Utilizou realmente a sua autonomia para poder mostrar a sua preocupação em relação principalmente à questão fiscal no Brasil e a visão dele que tem de controle da inflação. E aí o Original falou que acredita numa Selic próxima de 13% no final de 2023. E aí muito claramente ele disse 12,5% é a projeção dele para o final do ano. Vamos falar agora da XP. A XP reafirmou então o cenário base que ela havia traçado em dezembro de 2023. E qual é esse cenário base? É um cenário da taxa Selic estável em 13,75 até início de 2024. Então, para a XP, não vai ter qualquer redução da taxa Selic nesse ano. Vai juntando aí para você entender. Para finalizar, duas outras instituições de mercado. A Nova Futura, que geralmente é uma casa que tem bastante interesse aí nos prognósticos da renda variável e tem ganhado alguns prêmios nesse sentido. Nova Futura, o que ela disse? Selic deve ficar em 13,75 até o fim do ano e fez um destaque para a ressalva do Copom em razão da política fiscal que ainda não está bem clara aqui no Brasil. E para finalizar, a ASA Investments, Banco Central, indica que plano de voo prevê manutenção da Selic por tempo mais prolongado. E destaque, piora no sentimento fiscal. Meus amigos, recado final para vocês
que eu já venho dizendo aqui. Nós teremos, nesse ano, definitivamente, inflação mais alta e taxa Selic vai se manter aí num patamar bem elevado, provavelmente em 13,75. O que significa isso para você, investidor? Que as taxas do Tesouro Direto vão continuar gerando excelentes oportunidades. Isso olhando apenas o nosso cenário interno, porque se o cenário externo piorar, nós teremos recorde batendo recorde. É por isso que eu te convido para o nosso curso e eu vou deixar aqui no alto. Venha aprender, porque é muito barato, com a quantidade de informação que eu trago para você, inclusive em lives, sempre, pelo menos 2 por mês. Inscreva-se para você não perder. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias, porque o final de semana chegou. Sextou, um abraço e até o próximo vídeo.